É certo que nenhuma disciplina parece ser motivo de gozo no momento, mas sim mais uma razão de tristeza. No entanto, mais tarde ela produz um fruto pacífico de justiça e paz naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Se você realiza algo bom com muito esforço, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você faz algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musônio Rufo. Imagine, por um momento, caminhar pelas ruas da antiga Roma, ouvindo os sábios falarem sobre a natureza do sofrimento e da serenidade. Ao mesmo tempo, em um canto afastado da Judéia, um líder espiritual ensina às massas sobre o reino dos céus e o caminho para a paz interna. Ambos os cenários, distantes em geografia e cultura, convergem em uma profunda verdade. Nossa realidade não é moldada pelo mundo ao nosso redor, mas pela lente através da qual a vemos. É intrigante notar as ressonâncias em seus discursos. Vamos explorar essas conexões com detalhes, mas permita-me dar um adiantamento. Sêneca refletiu perguntando: por que apontas as feridas alheias quando estás cheio de cicatrizes? Em contraste, mas com um tom semelhante, Jesus perguntou: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu? Claro que, a partir de uma perspectiva cristã, não se pode equiparar figuras estoicas com a figura de Jesus Cristo, e não é essa a nossa intenção. Figuras como Sêneca, Marco Aurélio ou Epicteto eram mortais, com suas falhas, enquanto Jesus é visto por muitos como a manifestação divina na Terra. No entanto, é inegável que ambos os legados continuam inspirando e guiando as gerações atuais. Neste material, exploraremos as semelhanças que, à primeira vista, nos deixam com uma pergunta em mente: poderia Jesus ter um coração estoico? Te encorajo a revisitar este conteúdo várias vezes para assimilar sua mensagem profunda. As conexões entre o estoicismo e o cristianismo são verdadeiramente reveladoras. À medida que as palavras de Jesus e Sêneca ressoam em nossas mentes, um sentimento de familiaridade nos aborda. Embora seus ensinamentos possam ter surgido de culturas distintas e tradições aparentemente divergentes, ambas compartilham raízes em uma verdade universal. A percepção interna tem o poder de transformar nossa experiência externa. Não perca a chance de aplicar os princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida. Adquira já o nosso e-book Mentalidade Estoica e descubra como cultivar a serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar as adversidades com força mental. Clique no link do primeiro comentário fixado e embarque na sua jornada de sabedoria. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E como de costume, não seja fraco, permaneça até o fim. Antes de nos aprofundarmos na vida e ensinamentos de Jesus, vamos explorar o nascimento e desenvolvimento da filosofia paralela em muitos aspectos ao estoicismo. Nas movimentadas ruas de Atenas, berço da filosofia ocidental, no século 300 a.C., nasce o estoicismo pelas mãos de Zenão de Cítio. Influenciado pelos ensinamentos de Sócrates e dos cínicos, Zenão funda uma escola no Estoa Pintada, de onde deriva o nome estoico. Os estoicos, liderados inicialmente por Zenão e depois por luminárias como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, sustentavam que a verdadeira felicidade não se encontra em riquezas ou reconhecimento, mas sim na virtude e sabedoria. Para eles, a vida não é sobre o que nos acontece, mas sobre como respondemos a isso. Enquanto o mundo externo é volátil e incontrolável, nosso mundo interno, nossos pensamentos e ações estão sob nosso domínio. Aqui reside a essência de sua filosofia: viver de acordo com a natureza, aceitar o que vem e encontrar a paz interna através do autocontrole e da virtude. Um dos imperadores mais admirados da Roma antiga, Marco Aurélio, um devoto estoico, escreveu: a vida é curta
e a natureza da existência é efêmera, viva como se estivesse em uma montanha. Da mesma forma que Jesus ensinou a seus seguidores a não acumularem tesouros na terra, Marco Aurélio lembra da natureza transitória da vida e a importância de viver com propósito e significado. Com essas profundas reflexões sobre vida, morte e virtude, é inevitável questionar como esses ensinamentos estoicos se alinham com os de Jesus. Será que o filho de um carpinteiro no distante canto de Judeia estava familiarizado com esses pensamentos? Ou será possível que, de maneira independente, ele tenha chegado a conclusões similares sobre a natureza humana e o propósito da vida? Enquanto mantemos essas perguntas em mente, vamos viajar agora para a Judeia e explorar a vida e os ensinamentos do próprio Jesus. Vamos conhecer como esse líder espiritual, que transformou o curso da história, abordou temas como riqueza, vida e verdade. No coração do Império Romano, em uma região marginalizada chamada Judeia, nasce Jesus de Nazaré, por volta do ano 4 a.C., filho de Maria e José. Ele cresce em um mundo dominado por forças políticas e religiosas. Apesar de ser uma figura revolucionária em seu tempo, os registros históricos sobre sua vida são escassos. A maioria do que sabemos provém dos evangelhos do Novo Testamento. O contexto de Jesus é de opressão romana e agitação religiosa. No entanto, em vez de liderar uma revolta contra os invasores, Jesus propõe uma revolução interna do coração e do espírito. Seus ensinamentos, embora profundamente enraizados na tradição judaica, mostram paralelismos surpreendentes com o pensamento estoico. Tomemos, por exemplo, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Nestas palavras, reflete-se uma mentalidade que valoriza a humildade e o desapego das armadilhas do ego, algo que os estoicos também apreciariam. Além disso, no Evangelho segundo Lucas, Jesus adverte: "Cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui." Este conceito reflete o cerne do pensamento estoico, que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas sim na riqueza do espírito e do caráter. Jesus, com sua sabedoria temporal, convida seus seguidores a transcender as preocupações mundanas e a se concentrar nas verdades eternas. Assim como os estoicos, ele reconhece que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a isso. E é precisamente nessa interseção de ensinamentos, nesse cruzamento entre a virtude estoica e a mensagem de Jesus, que encontramos similitudes surpreendentes: a serenidade diante da adversidade, o autocontrole diante das tentações e a busca incessante pela virtude, são ideais que ambas as filosofias compartilham. Com isso em mente, podemos afirmar que Jesus foi um proto-estoico, ou é mais apropriado dizer que ambos os caminhos, embora separados por cultura e tradição, convergem em verdades universais. Conforme continuamos nossa jornada, vamos aprofundar-nos nessas semelhanças, especialmente em relação à virtude e ao autocontrole. Vamos observar como Jesus, assim como os grandes pensadores estoicos, enfatizou a importância de viver com propósito, integridade e uma serenidade inabalável diante das tribulações da vida. No cerne da filosofia estoica, repousa uma ideia fundamental: a vida virtuosa é a única que vale a pena viver. Para os estoicos, a virtude não é apenas um conjunto de regras morais, mas o próprio núcleo de uma vida boa e significativa. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, definiu a virtude como um hábito seletivo consistente em uma disposição racional. Em essência, a virtude é viver em harmonia com a razão e a natureza. Embora Jesus não tenha se referido explicitamente ao termo virtude, como os estoicos fizeram, seu ensinamento sobre o fruto do Espírito na carta ao Gálatas é profundo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, escreveu o apóstolo Paulo. Essas qualidades, essas manifestações do caráter divino, refletem a mesma busca pela virtude que encontramos no estoicismo.
demonstra uma profunda aceitação e compreensão de seu destino. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, disse. Sua serenidade diante da adversidade é, em muitos aspectos, comparável à serenidade que os estoicos aspiram a alcançar. Epicteto, um dos grandes estoicos, escreveu em seu Enquirídio: não são os fatos que perturbam as pessoas, mas seu julgamento sobre eles. É um chamado para entender que nossa reação diante das adversidades é mais determinante do que as adversidades em si. O vínculo entre Jesus e os estoicos na busca pela virtude e autocontrole é claro. Ambos veem o mundo exterior como algo que não pode ser controlado, mas acreditam firmemente que o indivíduo tem domínio sobre sua resposta interna. Então, se Jesus e os grandes estoicos estivessem juntos, o que diriam sobre nossa relação com o mundo material? Vamos imaginar por um momento Jesus conversando com Marco Aurélio, o imperador filósofo. Enquanto o primeiro adverte sobre os perigos da riqueza e a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, Marco Aurélio reflete sobre a natureza efêmera das possessões terrenas. Juntos, eles nos convidariam a nos desapegar do material e nos concentrar nas verdadeiras riquezas do espírito e do caráter. Mas para aprofundar esse diálogo imaginário, vamos examinar mais de perto suas doutrinas sobre o desapego do mundo material no próximo capítulo. Imagine uma tarde serena em Jerusalém. As pedras milenares do templo refletem a luz dourada do entardecer. Em uma esquina, Jesus de Nazaré, com sua expressão serena e profunda, encontra-se com Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma. Embora separados por décadas e geografia, um laço invisível parece unir seus pensamentos. Mestre da Galileia, começando Marco Aurélio, vejo em seus ensinamentos uma sabedoria profunda, uma que ressoaria nas ruas de Roma. Tu falas do desapego das riquezas, enquanto eu tenho refletido sobre a efêmera natureza das possessões terrenas. Como vês a relação entre o homem e seus bens? Jesus, olhando para o imperador com compreensão, responde: verdadeiramente digo, é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O imperador assente, reconhecendo a profundidade da mensagem. Em minhas meditações, responde, escrevi que muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de ti, em tuas maneiras de pensar. As riquezas, muitas vezes, são uma distração dessa verdade. Ambos os líderes, de seus diferentes contextos, convergem em um entendimento comum. As posses materiais em si mesmas não são o problema. O desafio reside no apego que lhes conferimos, em como permitimos que definam nosso valor e sentido de propósito. Enquanto essa conversa imaginária desvanece no anoitecer, emerge uma pergunta profunda para todos nós. Que valor damos às coisas materiais em nossa vida? Nos definem ou são simplesmente ferramentas que utilizamos para contribuir com o bem-estar em nossas vidas e na daqueles que nos rodeiam? Assim como em suas lições sobre desapego, encontramos ressonância em suas doutrinas sobre o amor ao próximo e o bem comum. No entanto, não podemos ignorar as variações fundamentais em suas visões e práticas essenciais. Jesus, com seu amor incondicional ao próximo e chamado ao serviço, e Sêneca, com seu destaque na virtude e no bem-estar da comunidade, apresentam duas perspectivas complementares. Mas o que se revelaria se ambos compartilhassem um momento juntos? Em nosso próximo capítulo, concebemos um diálogo entre Jesus e Sêneca, explorando suas semelhanças e divergências e como cada um abordaria temas como o amor, sociedade e o propósito do ser humano. Num terraço com vista para uma vasta paisagem de oliveiras e campos dourados, Jesus encontra Sêneca, o proeminente filósofo e conselheiro do Império Romano. As sombras do entardecer começam a se alongar enquanto ambos compartilham reflexões sobre um tema que transcende gerações: o amor ao próximo e a contribuição para o bem comum. Sêneca, com sua voz firme e pensativa, levanta a questão. Tenho observado, mestre, que tuas doutrinas colocam grande ênfase no amor ao próximo. Em Roma, também valorizamos o bem-estar de nossa sociedade, embora muitas vezes o vejamos através da lente da justiça e do dever. Como tu enxergas esse amor? E como pode se manifestar em ações concretas?
Jesus, refletindo uma profundidade insondável em seu olhar, responde: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Evangelho segundo Marcos 12:31. O verdadeiro amor não busca seu próprio benefício, mas se desdobra em ações para o bem dos outros. É através desse amor desinteressado que se constrói um verdadeiro sentido de comunidade. Sêneca assente e reflete. Em nossas discussões estoicas, exploramos a ideia de simpatia, a interconexão de todos os seres. Vejo ressonâncias com tuas palavras. Em meus escritos tenho dito: o bem-estar de toda a humanidade está interconectado. Se há um benefício comum, então está conectado. Parece que ambos estamos falando de uma compreensão mais profunda de como cada ação individual pode impactar o próprio tecido de nossa sociedade. Jesus sorri levemente e acrescenta: cada ato de bondade, por pequeno que seja, é como uma pedra lançada em um lago. As ondas se expandem tocando corações e vidas, além do que nossos olhos podem ver. Assim é o reino de Deus, como uma semente que, mesmo pequena, cresce e frutifica em abundância. Sêneca, com uma expressão de reconhecimento, conclui: então, embora nossos caminhos possam diferir em seus fundamentos e práticas, a essência do amor e a busca pelo bem comum é um fio que nos une. Cada um de nós tem a capacidade de enriquecer e elevar nossa sociedade através de nossas ações e decisões diárias. Enquanto o sol se põe no horizonte, deixando um céu tingido de laranja e púrpuras, a conversa entre Jesus e Sêneca se desvanece, mas sua ressonância perdura. Ela nos lembra a importância eterna da compaixão, empatia e amor incondicional na construção de um mundo melhor. E enquanto refletimos sobre essa profunda conversa, nos dirigimos a outro intercâmbio de ideias, entre Jesus e Epicteto, onde exploraremos suas diferenças fundamentais em crenças e práticas. O ar fica denso em uma sala hipotética, onde, num canto, Jesus está sentado com seu olhar compassivo e sereno. À sua frente, Epicteto com uma expressão reflexiva. O choque de duas grandes mentes que, embora compartilhassem valores universais sobre a humanidade, a moralidade e o propósito, originaram-se de diferentes fundamentos de crença. Maestro de Nazaré, começa Epicteto, ao longo de minha vida, tenho sustentado que nossa vontade está ligada à razão e que através dela alcançamos a verdadeira liberdade. O que pensas sobre a natureza da vontade humana e sua relação com a fé? Jesus, sempre ponderado, responde: a verdadeira liberdade vem do conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho segundo João. Ele continua: a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Carta aos Hebreus. Epicteto assente, reconhecendo a profundidade da resposta. Em nossas reflexões, mantemos que a razão, ao estar alinhada com a natureza, nos guia em direção à virtude. A fé, do meu ponto de vista, requer uma suspensão da razão e, embora seja poderosa, pode nos desviar da verdade objetiva. A isso, Jesus responde: cada árvore se conhece por seu fruto. A fé, quando é genuína, não contradiz a razão, mas a transcende, guiando o coração para verdades mais profundas e eternas. Epicteto, citando uma de suas próprias lições, diz: não somos perturbados pelos eventos, mas pela interpretação que fazemos deles. Neste sentido, nossa interpretação do mundo, guiada pela razão, determina nosso bem-estar. O ar na sala muda ligeiramente, não para a tensão, mas para uma profunda contemplação. Ambos reconhecem que, embora compartilhem o desejo de guiar a humanidade para a paz interior e a virtude, seus caminhos divergem fundamentalmente na forma como percebem e se relacionam com o mundo. Essas diferenças nos levam a considerar as raízes teológicas do cristianismo e a cosmovisão estoica. Enquanto o cristianismo sustenta uma visão teocêntrica do universo, o estoicismo se inclina para uma perspectiva baseada na natureza e na razão. Ambas as filosofias têm seus méritos e nos oferecem diferentes lentes através das quais interpretar e experimentar o mundo. Com este quadro em mente, é essencial explorar mais a fundo essas diferenças e considerar como essas perspectivas podem enriquecer-se mutuamente. Em nosso próximo segmento,
Nos aprofundaremos na teologia cristã e na visão estoica do mundo, buscando encontrar o equilíbrio entre a fé e a razão. A sala, ainda impregnada pelo diálogo anterior entre Jesus e Epicteto, é preenchida com um novo ar de reflexão. Enquanto a fé cristã propõe um Deus pessoal que intervém e se preocupa com a humanidade, o estoicismo percebe o cosmos como uma entidade racional, uma totalidade regida pelo que chamavam de logos, ou razão universal. O cristianismo, com sua rica teologia, nos fala de um Deus amoroso que se fez homem em Jesus de Nazaré. Esta divindade, em um ato de amor incompreensível, encarna para redimir a humanidade de suas falhas. É uma religião baseada na relação, na interação entre o divino e o humano, entre o Criador e suas criaturas. Por outro lado, os estoicos veem o mundo como um reflexo de uma ordem lógica e natural. Não necessariamente é um Deus pessoal que governa, mas uma razão universal, um logos que impregna e estrutura toda a existência. Sêneca, um dos estoicos mais proeminentes, mencionava em suas cartas a Lucílio: Deus não está separado do mundo, está dentro dele. Esta perspectiva promove a ideia de que viver em harmonia com a natureza e suas leis é o caminho para a sabedoria e a virtude. Apesar de suas diferenças, ambas as visões podem se complementar. O enfoque teológico do cristianismo enfatiza a importância da relação e da graça, enquanto o estoicismo, com seu foco na autodisciplina e no autocontrole, pode oferecer uma estrutura para viver essa graça de maneira prática no dia a dia. No final desta exploração, nos deparamos com uma pergunta essencial: é possível combinar as profundezas da teologia cristã com a prática e a razão do estoicismo? Pode Jesus, com suas revolucionárias lições sobre o amor e a graça, ser considerado de alguma forma um Messias estoico? Kevin Rowe, renomado especialista do Novo Testamento na Universidade Duke, destaca como o estoicismo e o cristianismo compartilham paralelismos e pontos de convergência ao longo da história. No século II, Tertuliano se referiu a Sêneca como saep noster, ou frequentemente nosso, e Jerônimo simplesmente o denominou nosso. São Agostinho, em A Cidade de Deus, também reconhece a influência de Sêneca. Esse entrecruzamento entre ambas as correntes é palpável, levando a uma pergunta intrigante: é possível harmonizar ser cristão com ser estoico? Alguns tentam unificar essas filosofias, enquanto outros destacam suas diferenças. Embora a combinação plena possa ser desafiante, reconhece-se que um cristão pode complementar sua fé com reflexões estoicas e vice-versa. Josephson, especializado em estudos bíblicos, cita Sêneca ao enfatizar a importância de absorver sabedoria de diversas fontes filosóficas. Dodson comenta: embora para mim Jesus Cristo seja o caminho, a verdade e a vida, estou convencido de que o estoicismo enriqueceu minha compreensão e devoção cristã. Kevin Bosch, especialista em psicologia clínica e autor de Entre o Pórtico e a Cruz, respalda esse ponto de vista e acrescenta: durante minha pesquisa, descobri surpreendentes semelhanças entre as ideias de Epicteto e algumas posturas cristãs modernas em questões como família e ética reprodutiva. Sem rotular os estoicos como cristãos, é inegável que eles oferecem perspectivas enriquecedoras para todos. Tanto nas escrituras estoicas quanto nas cristãs, encontramos lições paralelas sobre: número 1. A satisfação. Não o digo porque tenha escassez, pois aprendi a contentar-me, qualquer que seja a minha situação. Sei viver humildemente e sei ter abundância. Em tudo e por tudo fui ensinado, assim para estar saciado como para ter fome, assim para ter abundância como para padecer necessidade. Paulo. É a atitude, não a circunstância, que deve ser avaliada. Devemos investigar se o homem rico pode ficar contente se cair na pobreza,
E se o homem pobre pode ficar contente se cair na riqueza? Sêneca. Número 2. Sobre vingança. Se alguém te bate na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus. Apenas uma mente pequena responde com a mesma moeda. Sêneca. Número 3. Sobre a regra de ouro. Trata os outros como gostaria de ser tratado. Jesus. Onde há um ser humano, há uma oportunidade para um gesto amável. Sêneca. 4. Sobre a mortalidade. Pensa no teu fim a todo momento e não pecarás jamais. Eclesiástico 7, versículo 36. Poderias deixar a vida agora. Deixa que isso determine o que fazes, dizes e pensas. Marco Aurélio. 5. Sobre a ansiedade e a preocupação. A preocupação oprime o coração, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbio 12, versículo 25. Hoje me libertei da ansiedade. Descartei-a porque estava dentro de mim. Nas minhas próprias percepções não fora. Marco Aurélio. 6. Sobre o amor. Acima de tudo, continuem amando uns ao outro sinceramente. Pedro. Seja livre de paixão e ainda assim esteja pleno. Marco Aurélio. 7. Sobre a disciplina. É verdade que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim motivo de tristeza. No entanto, depois produz um fruto apaziguador de justiça e paz naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Se alcanças algo bom com muito trabalho, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se fazes algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musônio Rufo. 8. Acerca da ira. Na ira não te apresses a ficar com raiva, pois a raiva habita no coração dos tolos. Eclesiastes 7, versículo 9. Não há nada mais ensurdecedor que a raiva, nada mais dependente da sua própria força. Se triunfa, não há nada mais arrogante. Se falha, não há nada mais insensato. Sêneca. 9. Sobre a quietude. Na quietude permanece em silêncio e reconhece que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Mudar de uma ação altruísta para outra com Deus em mente. Apenas aí há calma e quietude. Marco Aurélio. 10. Sobre os exemplos a seguir. Sede imitadores de Deus como filhos amados e vivei em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo. Escolhe um mestre cuja vida, conversa e semblante expressem a alma, ele mesmo como teu protetor ou padrão, pois devemos ter alguém por quem possamos regular o nosso caráter. Nunca poderás endireitar o que está torto, a menos que uses uma régua. Sêneca. 11. Sobre amar os inimigos. Mas se o teu inimigo está com fome, alimenta-o. Se ele está com sede, dá-lhe algo para beber, pois ao fazê-lo estarás amontoando brasas ardentes sobre a sua cabeça. Romanos 12, versículo 20. A bondade é invencível, mas apenas quando é sincera, sem hipocrisia ou falsidade. O que poderia fazer até a pessoa mais maliciosa se continuares a mostrar bondade? E se tiveres a oportunidade, aponta-lhe amavelmente onde errou, especialmente quando tenta prejudicar-te. Marco Aurélio. Essa viagem que acabamos de ver, atravessando as areias do tempo e da filosofia, nos levou a contemplar a possibilidade de que Jesus, o Messias da tradição cristã, pudesse ter compartilhado semelhanças com os grandes pensadores estoicos. Ambas as filosofias, embora únicas em suas abordagens e perspectivas, convergem em verdades universais sobre a humanidade, moralidade e propósito. Enquanto o cristianismo mergulha nas profundezas do amor divino e do relacionamento pessoal com Deus, o estoicismo nos oferece ferramentas práticas para viver de acordo com a natureza e encontrar serenidade no meio das tormentas da vida. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, percebemos que, independentemente de nossas crenças religiosas, há lições valiosas que podemos incorporar em nossa vida diária.
Como menciona o Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, quer te identifiques com os ensinamentos de Jesus, as reflexões de Marco Aurélio, ou simplesmente busques uma compreensão mais profunda de ti mesmo e do mundo, há um convite aqui para viver com propósito, integridade e um amor que transcende todas as barreiras. Ei, que bom que chegou até aqui. Nós do canal O Mensageiro temos uma indicação para você. E esse comunicado ficou sobre minha responsabilidade. Olá, eu sou Michael, integrante do canal. Você tem vontade de se libertar de crenças limitantes que impedem o seu crescimento pessoal e profissional? Então assista a essa aula gratuita que deixei na descrição. Inscreva-se, ative o sininho e embarque nessa jornada transformadora conosco. Seja inspirado, seja capacitado, seja o arquiteto do seu próprio sucesso com. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, O Mensageiro.